Um sermão no deserto. É exatamente isso. Um sermão no deserto antes dos batismos. Porque para ser batizado é preciso compreender a fé e ser confrontado com as suas intenções. Um sermão no deserto antes do batismo. O Fé na História é uma ferramenta para que dividamos, para que compartilhemos juntos conceitos, valores, história e crenças a respeito da fé cristã. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no canal, a assinar o sino das notificações que darão a você informação dos novos vídeos e interaja conosco. Você será muito bem-vindo, a sua fala, a sua opinião, o seu assunto serão percebidos e será uma alegria dividir um pouco da palavra de Deus e do conhecimento histórico contigo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 7, depois de João ter escolhido o texto do profeta Isaías como texto base do seu sermão, nós encontramos o início da sua prédica, o início da sua fala. Agora é a análise do pregador diante do texto do profeta Isaías. João Batista começa chamando o seu auditório de raça de víboras. Esta expressão do verso 7 de Lucas 3 é extremamente incomodativa. A primeira leitura que temos é que João é um pregador deselegante, que ele é desagradável, que ele não respeita as pessoas que o ouvem. Você imagina um pregador chegar na sua igreja e, ao invés de dar boa noite ou cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, o que é usual nos pregadores, chegasse chamando assim a gente de raça de víboras? Eu acho que você levantaria, iria embora, reclamaria com quem convidou esse tipo de pregador, porque é uma pessoa sem noção, completamente fora da caixinha, é muito mal educado. Mas veja, é bem possível que o estado de ânimo de João diante do seu auditório não fosse satisfatório. Ele vê as pessoas saindo de Jerusalém, indo para o deserto da Judéia, para tentar resolver o seu problema pessoal estrutural. Há um grupo de pessoas que saem da Jerusalém que está corrompida, religião corrompida, sociedade corrompida, política corrompida, economia completamente desestruturada. João Batista vê essas pessoas saindo de Jerusalém, vindo para o deserto da Judéia, para tentar solucionar a sua grande crise, o seu grande problema, e João está propondo algo muito mais do que isso. João está falando de valores éticos, morais, de valores espirituais que estão acima das necessidades temporais. Portanto, é bem possível, e não é uma leitura equivocada, imaginar que João Batista esteja irritado e aborrecido com essas pessoas. Mas João Batista não está apenas mostrando seu estado anímico. João Batista está se utilizando de uma figura de linguagem própria da região onde ele está. Assim como ele leu o profeta Isaías e se utilizou da geografia da estrada de Jerusalém para o deserto da Judéia para mostrar que os montes seriam nivelados, que os vales seriam aterrados, que as estradas tortuosas seriam feitas estradas retas, e ele se utilizou da geografia do deserto da Judéia, utilizando também o texto de Isaías no mesmo conjunto. Agora, na fala de João, ele continua usando a geografia do lugar e, inclusive, a fauna do deserto da Judéia. Sim, ele está falando de um animal que vive no deserto da Judéia. O deserto da Judéia, em que pese deserto, não imagine você que um deserto é sem vida. Existe vida no deserto. E existem algumas víboras que vivem no deserto da Judéia. No ano de 2014, quando estive lá no deserto da Judéia, eu estava com um grupo de pessoas que tomavam banho no Mar Morto, e ao lado do Mar Morto, numa grande área aberta, eu fui mexendo em algumas pedras e o guia chamou a minha atenção de forma veemente, disse: Walter, não coloque a mão aí. E eu perguntei a ele: por que não posso colocar a mão numa pedra? Ele disse: debaixo de pedra de deserto, durante o dia, se escondem escorpiões e víboras. Eu disse: é mesmo? Ele disse: é isso mesmo. Escorpiões e víboras saem à noite para caçar pequenos insetos no deserto e durante o dia se escondem debaixo da pedra. Por isso é um risco muito grande você colocar a mão numa pedra do deserto, debaixo de uma pedra do deserto. Debaixo dela pode sair um escorpião ou uma serpente.
Você entende a partir daí, então, que a fala de João Batista dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João está falando de víbora e o seu auditório entende ao ouvir que João está falando do perigo das serpentes que habitam no deserto e que durante o sol escaldante se escondem debaixo das pedras. João Batista está chamando aquele povo de víbora, gente não confiável, com intenções escondidas, que armam um golpe, que armam um bote, como uma serpente do deserto. É por isso que João diz: vocês são raça de víboras, estão tentando fugir da ira futura. Eu disse a você, é gente que está saindo de Jerusalém tentando resolver o seu problema. A situação em Jerusalém está insustentável e alguns deles vêm para o deserto buscando uma palavra de consolo, de orientação, mas não para acalmar o seu espírito, o seu coração ou resolverem eventualmente um problema com o sagrado, com Deus. Estão querendo resolver o seu problema pessoal, temporal, desta vida terrena. E João, então, por isso, os chama de raça de víboras. João diz: olha, o meu batismo não vai livrar vocês da ira futura. Vocês têm de aprender a pensar além vida terrena. João está apontando para um outro caminho, uma outra direção. Por isso ele diz: vocês estão tentando fugir da ira divina dizendo que são filhos de Abraão. Pois dessas pedras Deus pode fazer aparecer filhos de Abraão. Olha, o ouvinte de João Batista imagina que no deserto da pedra só sai escorpião ou serpente. E aí João Batista aponta para eles e diz: vocês são essas serpentes e vejam bem, do lugar onde vocês acham que só sai serpente, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. É interessante que é completamente anacrônico, não é textualmente correto, mas eu tenho a impressão, e caminhe comigo, é apenas uma impressão, que não o João Batista, mas a fala de João Batista aponta para um futuro da fé cristã, onde de lugares onde os judeus só veem pagãos e infiéis, surgirem filhos de Abraão. Senão o que somos nós aqui no Brasil, enxertados na graça, na aliança, nós não somos filhos de Abraão, mas aparecemos de um lugar onde ninguém julgava eficaz e pertinente. Nós surgimos como filhos de Deus, fazemos parte da mesma família de Abraão, pela graça de Jesus. João Batista diz àquelas pessoas que o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, a raiz é a tribo de Judá, é o povo hebreu, o povo judeu, e o machado já está posto. Quem não dá fruto será cortado e lançado no fogo. João Batista avisa aos judeus que o machado está pronto. O fato de ser filho de Abraão não basta. O fato de ter descendência de Abraão e dos seus descendentes, da sua descendência, e ter uma ascendência ligada diretamente a Abraão e às tribos de Israel, não faz dessas pessoas dignas da graça de Deus. Por isso João diz: por que vocês estão buscando esse batismo quando vocês ainda estão preocupados com a vida temporal de vocês? Ele diz: o machado já está posto à raiz das árvores. Quem não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Transporte esta fala de João Batista para nós hoje, a igreja do século XXI, e pense bem, que frutos temos dado? Porque aqueles que procuram batismo devem apresentar frutos dignos do arrependimento. O fato de sermos, agora mude a história, não sermos filhos de Abraão, o fato de sermos filhos de crente, o fato de sermos crentes há muitos anos, o fato de sermos fundadores de igreja, de sermos pastores, diáconos, evangelistas, obreiros, seja lá o que for na estrutura, isso não nos habilita à graça de Deus. No sermão de João Batista, usando o texto do profeta Isaías, ele chama de raça de víboras e diz que do lugar onde saem as eventuais víboras podem surgir filhos de Abraão. Afinal de contas, quem é você? Você é uma víbora ou é você alguém que alguém outro não dá crédito algum
e você se torna filho de Abraão pela graça. Você é aquele que todo mundo imaginava ser uma serpente, mas a graça de Jesus te alcançou e você é transformado, e dali sai um filho de Abraão, sai um filho da graça. A expressão de João Batista, ela tem endereço certo. Ela está localizada no deserto da Judéia. Ela fala de serpentes que podem surgir e que não são sinceras. A serpente é um animal traiçoeiro, não sincero, escamoteável e que pica você quando você menos imagina. São esses judeus que matam Jesus. São eles que estão querendo resolver o seu problema, que não conseguem enxergar em Jesus a solução das suas crises. Pare de imaginar que você é o centro do mundo e que Deus deve lhe atender, porque o de mais precioso que ele podia dar, o seu filho, ele o deu no seu lugar para que você tenha vida e vida em abundância. Cuidado, o machado está posto à raiz das árvores. Quem não dá fruto será cortado e lançado no fogo. Que Deus me livre disso, que Deus te livre disso, que eu e você possamos produzir frutos dignos do nosso arrependimento.